povo, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Manas Talk. Eu sou a Nath Herrero. E eu sou a Bárbara Herrero. E juntas nós somos as Manas! Hoje estamos muito felizes por dois motivos, gente. Recheamos aqui a nossa mesa de delícias. Os brigadeiros mais saborosos do Brasil agora estão aqui conosco também no podcast mais amado desse Brasil, né, gente? Se você não experimentou ainda, não provou os brigadeiros da Nath, vocês não sabem o que estão perdendo. Mas fica aqui a oportunidade de você, já ficar com água na boca e fazer o seu primeiro pedido. Para por aí, meu povo, porque além dos brigadeiros, nós também trouxemos aqui para o nosso podcast o CNPJ mais brilhante desse Brasil, que é o quê? Das nossas semijoias mais que poderosas, né? Aqui, estamos todas de Nath Herrero, semijoias, as semijoias mais amadas do Brasil para você, mulher poderosa que sabe seu valor e que quer brilhar todos os dias. Então, só coisa boa nesse podcast de hoje. Todos os CNPJs possíveis and imaginations da Nath está presente aqui. E hoje eu tô muito feliz porque vai ter aqui uma convidada mais que especial. Uma pessoa que eu amo muito, que é linda, inspiradora, inteligente, maravilhosa. Quem será? Vai me entrevistar? Queríamos, né, que a nossa primeira entrevistada, que o nosso primeiro convidado fosse realmente alguém, como diz a Bárbara, mais que especial, né, para que esse momento ficasse de fato registrado, né, e vocês conseguissem captar ainda mais a essência aqui das manas. Então, não poderia ser outra pessoa, a não ser quem? Quem? A mãe das manas! Adultinha como ser outra pessoa, né, gente? Fala sério. Que era uma mulher muito especial. Eu posso falar uma coisa que eu sempre falo pra vocês? Que pataquada que vocês vão comer. Nossa! Calma que tem muita coisa aqui pra gente conversar, pra contar. A pataquada vai ser grande. Você se prepare, aguenta coração. Porque, gente, a gente sempre brinca. E vocês estão acompanhando nas redes sociais aí, os vídeos que a minha mãe participa, bomba. Viraliza. É um negócio assim, fora do normal. Visualizações. 40 mil foi o último Deu, vídeo. aquele que ela participou lá, que a gente bateu quase 45 mil visualizações. Ela sim, gente, Neivinha, bomba nesse Instagram. Valorizem, porque não é só um corpinho bonito. É muito bom. Vocês viram nosso bom humor de onde vem, né? É aqui, gente. Loucura, Brasil. Mas eu posso falar primeiro que eu tô muito feliz de estar aqui? Claro, com todo Nossa, eu tô certeza. muito feliz de estar aqui com vocês. Não quero rasgar sedas, né? Mas só que eu preciso falar isso, porque eu tô muito orgulhosa de vocês. Ai, Porque eu vejo em vocês tanta coisa bonita, tanta coisa linda que vai acontecer na vida de vocês. E assim, desde pequenininha vocês já nasceram artista, né, gente? Não é porque, né, são minhas filhas, mas eu tô muito feliz de estar aqui, viu? E assim, orgulhosa demais, porque sabe o que eu até pensava? Eu pensava assim, manas, né, mulheres. Aí eu tava assim, até assim, sabe, no fundo do meu fundo, eu achei que Ela não tava acreditando eu mesmo. achei que vocês tinham me chamar mesmo. Eu achei isso aí. Ah, é? Eu achava isso aí mesmo. Aí quando vocês estavam, eu vi que vocês estavam confabulando alguma coisa, quando me convidaram, lógico, eu chorei, né? Mas aí... eu vou... Espero não decepcioná-las. Acho, que jeito. Né, que... Assim, por que também a gente conversou e falou assim, gente, tem tudo a ver chamar como primeira convidada? Exato. Porque ela que nos criou. De onde veio, né, gente? De onde veio, né? A galinha ou o ovo primeiro? Acho que tá pensa. Mas, brincadeiras à parte, a questão é assim, a gente tem muita história, né? Muita. Muita história. Eu falo assim, a nossa vida dá um livro de comédia, um livro de tragédia, um livro de drama. Tem muita coisa pra gente De conversar. batalhas, de lutas, de muitas vitórias, graças a Deus. E é aquilo que a gente fala no começo, é bem isso. Como o nosso podcast, ele tem muito essa pegada realmente de mostrar a nossa realidade, de mostrar a nossa essência, de mostrar a nossa verdade, né? Não tinha como a gente não já aproveitar nesse segundo episódio e já trazer a mãe aqui para realmente vocês verem, né? Conseguirem sentir essa harmonia de onde vem tudo isso, né? De onde vem esse jeito da Bárbara, esse jeito da Nath, né? Então vocês vão ver que tem muito da mãe aqui em cada um de nós.
Não, e ó, seguinte, hein? Antes da gente de fato começar o nosso bate-papo aqui, eu quero falar pra vocês o seguinte, que esse episódio vai bombar, porque estamos aqui, ó. Tá preso e tá o predador hoje, não tem pra ninguém. A hora que sortar a onça, a hora que surro da onça, comigo não matador de onça, ó. Mãe, Então, pra gente começar, assim como diz, né? Vamos começar do começo. A gente queria saber, mãe, de Tô com você. medo, Brasil. Eu falei isso no podcast anterior. A gente gostaria de saber, assim, quem que era a Neiva, mas antes, né, antes de ser mãe. Porque pra gente, você sempre foi a nossa mãe. amigo. Entendi. infância, o que você gostava, A sua adolescência, É. com o que você gostava de fazer. tinha amigo. Aí vai ser difícil, hein? Porque pra lembrar, Brasil, ó. Então, Ixi, faz muito exatamente tempo, né? isso que eu tô pensando, faz tempo demais, eu não vou lembrar. Vai sim. Meu Deus! A gente quer saber tudo. Ô, gente, meninas, ó, a minha infância foi muito legal, eu acho. É aquilo. Você tem memórias boas, você Eu fala? tive memórias boas e tive algumas memórias trágicas, né? Eu venho de uma família em que eu perdi o meu pai, eu tinha 1 ano de idade. Então eu não cresci com a figura do meu pai. Então eu não tive pai. Mas assim, eu era a caçulinha de 7 irmãos. Então eu era pequenininha. Então o que que aconteceu? O meu pai faleceu e todo mundo ficou o quê? Cuidando de mim. Eu passei a ser a alegria da família. Então a Achei que tava errado ali. Aí eu fiz, oxente, ficaram assim, que me protegendo, porque eu era a bonequinha deles. Pra rapinha Né? no tacho. Então eu acabei o quê? Sendo a alegria da família, porque era uma família extremamente pobre, mas extremamente pobre, gente, porque era assim, quando o meu pai faleceu, não tinha roupa para colocar no meu pai, para colocar ele no caixão. A gente era muito pobre, muito pobre. De alimento, a gente tinha 2 sacas de arroz guardadas e era só o que a gente tinha para comer. A gente morava em sítio, né, na fazenda. Então aí o patrão do meu pai na época foi lá, buscou uma camisa dele para colocar no meu pai, para o meu pai poder ser sepultado. E a gente veio de uma família, ficamos na roça, E né? o E vô- a minha mãe, né? A minha mãe, por parte de pai, meus avós maternos, né? Os meus avós maternos, eles até tinham condições. Mas assim, eu não consigo entender muito, era um pessoal meio estranho, sabe? E aí, os meus irmãos começaram a ir lá no sítio para buscar fruta. E aí a minha avó acabou dizendo que não era para eles ficarem indo lá, não, sabe? Nossa. Uns negócios estranhos. E aconteceu da gente, de um tio nosso, nos convidar para vir morar aqui em Fernandópolis. A gente morava em Itanabi nessa época, esqueci de contar esse detalhe. Era na cidade de Itanabi, numa fazenda lá em Itanabi. E a gente veio morar em Fernandópolis. Então, viemos né? Gente, eu tô rindo que eu tô lembrando de um caos do pouco. Aí nós viemos para Fernandópolis. Eu pequenininha, né? 1 aninho, e meus irmãos mais velhos. E aí a minha mãe sozinha, viúva, 38 anos, tá? 38 anos minha mãe tinha. Me viuvou. Meu pai tinha 45, então meu pai era super jovem. Morreu de repente, né, também. Morreu, Não era uma ele coisa tinha que... problema cardíaco, não podia trabalhar em roça, mas enfim, né? Enfim, Tinha não outra tinha opção. como, não tinha opção. opção. E quando viemos para Fernandópolis, eu pequenininha, a gente foi morar numa casa que os vizinhos, quando choviam, buscavam a gente, porque achavam que a casa ia cair em cima de nós. Então, essa foi a minha infância. Mas, fui crescendo. Até os 7 anos eu ia muito para casa da minha irmã. Né? Então, eu fui criada em fazenda até eu ir para a escola. Né? Aí, então, eu tenho muitas lembranças de fazenda, de eu brincando em fazenda. Era arteira, viu, Brasil? Eu era meio moleque. Eu não Esse lado meio moleque eu puxei dela, que eu falei no eu primeiro nunca gostei episódio. de brincar de boneca. Nunca brinquei de boneca, sempre brinquei de cavalo, sempre brinquei de carrinho, sempre fui muito assim, sempre brinquei de subir em árvore, esse tipo de coisa. Fiel prego no pé. Adolescente. E aí teve uma história assim, ó. Como eu era a única caçulinha, todo mundo me protegia. Então, na juventude, eu fui muito presa. Então, na juventude, proteção, então, né? era o medo, né, gente? Porque eu tinha tido a perda do meu pai, então eu tinha muito medo. Então, me prenderam muito na juventude. Então, eu tive uma juventude bem presa. Casei com o meu primeiro namorado, já comecei a namorar, já casei, tive vocês, né? E foi assim. Então, o que eu lembro isso, eu falar pra vocês que eu saí, que eu fui em festa, esse tipo de coisa. Muitos não. amigos, amiguinhos, aquela Não tinha. assim, Só que a gente amiguinho, só teve. amiguinho na escola, mas também não tinha muito isso de um amigo na casa do outro, não tinha, porque
não deixavam, né? O medo era muito grande por parte da minha mãe e dos meus irmãos. Então, assim, minha infância foi dessa, uma parte no sítio, uma parte na cidade. Mas as lembranças, de uma maneira geral, é umas lembranças boas. Muito boas. Por quê? Porque eu fui muito amada pelos meus irmãos e pela minha mãe. Muito amada. Então, eu não tenho, assim, nenhuma lembrança ruim da minha infância. No sentido de chinelada, eu só levei uma vez, que eu levei uma surra de chinelo, foi a única, porque eu era arteira e eu sumi, né? Peguei um cavalinho daqueles de pau e sumi, minha mãe me deu uma Chegou, surra, mas foi sentou a ali. única vez também. Foi assim. Minha infância foi isso. Não sei se é... Algumas coisas a gente outras sabia, outras não, coisas mas não. Mas emocionante da mãe, eu não superamos, sabia. tá? Mas superamos. Assim, todos os meus irmãos, todos trabalharam, todos construíram família. Eu também fui ser Você professora. fala, nossa família é muito vitoriosa, né? assim. Muito É. vitoriosa. Lembro Da de onde a vocês gente falarem. veio, né? A gente veio de uma viúva com 38 anos, com 7 Sozinha. filhos, com a roupa do corpo, duas sacas de arroz. Foi aí que a nossa vida começou. E hoje está todo mundo próspero, todo mundo casado. Eu professora, né? Aí a gente fala tanto, né? Mas eu, professora, olha, cuidei de vocês e tô aqui Exatamente. vivendo até hoje. É um Graças a Deus, orgulho. nós É um orgulho. Nós somos, a gente sempre Nossa fala família. isso aqui em casa. A família da minha mãe, né, que a gente tá falando dela mais, né, antes da gente, no caso, são pessoas, assim, de uma riqueza extraordinária, porque é que nem ela falou, né, do jeito que eles chegaram na cidade, E a gente... da onde eles vieram. A minha avó, ela não falou, mas a minha avó era analfabeta, sim. Uhum. né, a minha avó, ela não sabia, ela conhecia, eu acho que ela tava tão bonitinha, ela conhecia as letras e os números. Acho que a Grace ensinava muito ela. Mas, então, por exemplo, você mostrava, olha, avó, qual que é a letra A? Ela sabia, só que juntar ela mesmo falar, mas juntar, filho, eu não sei juntar, lembra? É mesmo, é. Então, assim, aonde a minha mãe chegou, né? Ela estudou, ela fez magistério, ela fez 2 faculdades, né? Aonde meus tios também chegaram, minha tia também formada professor, assim, também, né? Foi assim, foi do suor deles mesmo, o esforço dele, porque aquela coisa, né, da gente ter a mãe ali pra fazer uma tarefa junto com a gente, né? A minha mãe nunca teve isso. Então, por isso que a gente sempre fala que muito somos rico, ricos, né? E eu Por lembro- tudo que a eu gente lembro, é assim, hoje. E aí você dizendo isso, vem algumas memórias, né? Eu lembro que quando... E na escola, por exemplo, a minha mãe me levou na escola, eu fui na escola só no primeiro ano, não fiz educação infantil, que naquela época a educação infantil era pra gente rico, né? Não era como hoje, não era universalizado a educação infantil. Então eu só fui na escola já no primeiro aninho. Ah, tem uma história interessante pra contar. Ai, gente, eu tô guardando os causos aqui, eu não posso esquecer, Tem Brasil. uma história interessante pra porque contar tem- disso aí. tem. Quando minha mãe foi me matricular na escola, chegou lá, não deixaram eu ser matriculada na escola. Uai, Porque eu fui registrada errado. Ó! Eu assim? nasci em 1967. E foram fazer o meu registro, colocaram que eu nasci em 1968. gente, a mulher é um ano mais nova, Brasil. Mas- que Não, é só isso? que eu uso 68, né, gente? Porque comprovadamente... No documento que vale, não interessa se tem. Ela tem 1 ano de lambuja aí. Ai, que choque. Chega a minha mãe na escola, volta minha mãe. Não pode pôr a menina na escola, porque a menina ainda não tem 7 7 anos. Nossa, gente, mas eu tinha 7, só que no documento eu não tinha. o que vale é o Então, documento. isso, e você sabe que isso, de certa forma, me ajudou, porque na escola certeza. eu sempre era um ano mais velho que meus amigos. Então eu sempre sabia mais coisas. Ai, se achame! Foi. E assim, voltando, né, do caso, minha mãe me levou na escola só no primeiro dia. No primeiro ano, o primeiro dia. Depois disso, nunca mais. Ela me levou na escola. Eu ia sozinha na escola. Caminho ficava todo. sozinha, caminho todo. Não era tão longe. Era no Cafra pra você Eu estudar. estudava no Cafra, morava ali perto do estádio. Então não era tão longe, mas eu ia sozinha. Ela só ia nas reuniões. Nas reuniões ela ia todas. Nas reuniões ela ia. Nunca fui, naquela época tinha independente. caixa. Né? Naquela época não tinha esse negócio de dar material escolar como é hoje. Hoje é uma benção, gente. Hoje as pessoas Sim, reclamam, mas hoje é uma benção. A gente recebe material, a gente recebe uniforme. Naquela época não tinha isso. Era caixa. Então a gente chamava caixa. Então tinha algumas crianças que eram da caixa, que pegavam. Vem pra caixa você também. Na sua história. Mas a minha mãe, gente, nunca deixou eu ser da caixa. Nunca. Que ela falava assim que ela tinha força para trabalhar e ela lavava roupa para fora para poder Gente, olha, eu não sabia dessa. comprar o meu material escolar. Eu nunca fui da caixa. E nós éramos muito pobrezinhos, muito. Mas só que eu nunca fui da caixa. Não era orgulho, tá? Porque ela achava assim que ela tinha força para trabalhar
e que outras crianças precisavam mais que eu, veja só. Gente, a mentalidade que ela tinha. É por isso que eu falo. É aquela questão da pessoa ser sábia, né? Da Não, pessoa ela ter uma. era sábia, você falou tudo. Ela Que sabedoria. foi assim. E a gente- De olhar sempre o outro, de olhar com, né? Com aquele- assim, exatamente. um olhar. E tudo De foi empatia de, mesmo. tudo foi de muita dificuldade, gente. Eu me lembro exatamente o dia em que a gente teve uma geladeira. Que a gente não tinha. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha TV, a gente não tinha ferro elétrico, a gente não tinha colchão de mola, era de palha. Eu Eram os lembro. colchões que a gente trouxe do sítio. A gente ficou muitos anos. Aí depois que os meus irmãos ficaram moços, grande, a gente dormia em colchão de palha. Aí eles foram crescendo e todo mundo trabalhando. Aí compraram um colchão de mola. Aí a Ah, gente. chique. Eu lembro exatamente o dia que a gente colocou fogo nos colchões de palha no fundo de quintal da minha Olha casa. lá. Entendeu? Então, o dia geladeira, o dia que a gente teve uma geladeira, o dia que a Uma gente coisa que pra gente é tão. é tão comum, Né? né? É tão banal. Hoje em dia todo mundo É. tem uma geladeira. Hoje em dia todo mundo tem, gente, computador, né? Computador. Todo mundo tem celular. Celular. Isso na nossa época era uma coisa assim que só milionários. Ô, mãe, você sabe uma coisa que eu lembro também de você compartilhar isso com a gente? De quando vocês chegaram em Fernandópolis, tinha uma vizinha, porque assim, gente, a minha mãe, quando ela dormia, como ela era criança, né? Ela falou, né, que ela veio bem Isso eu criancinha. lembro também, sei que você vai falar. A minha avó dava água com açúcar pra ela dormir à noite, porque não tinha o Isso é leite, né, mãe? Não tinha. E aí uma vizinha um dia viu, não sei o que aconteceu. Aí a vizinha começou a todo dia, ela dava 1 litro de leite, falava Dona Chica, né, que minha avó chamava Francisca. Isso aqui é da Neivinha, da tua menina mais nova, você dá pra ela antes dela dormir, né? Mas a minha mãe, ela tomava, era água com açúcar, porque realmente não tinha, Eu né? lembro também uma história que tava tendo uma tempestade também, né, muito forte. Sim. E aí os vizinhos foram, né, buscar vocês, porque tava com medo da casa cair em cima de vocês, Aconteceu. né? Dona Francisca, vem pra cá com seus filhos, porque Era assim, ó, eu lembro disso. pãozinho. Comprava-se um pãozinho francês pra eu comer. Era um pãozinho Os mais francês. velhos nem comiam. Ninguém comia. Ninguém comia. O pãozinho era pra mim. Então aí a minha mãe cortava o pãozinho ao meio, dava metade pra minha irmã, pra Nilza, minha outra irmã, que era 7 anos mais velha que eu. Então ela era um pouco menor também, uma das menores. Metade pra ela do pãozinho e metade pra mim. Aí a minha mãe molhava no café e era o que eu tomava. Daí que café vem o nosso também. cor de molhar o pão De no molhar café. até hoje, a família, os netos tudo ama, que a avó Tudo também molha ama, o pão no nossa, café. ama até Então, hoje. gente, apesar de todas essas dificuldades, a gente venceu. Nós dizemos que venceu, porque a gente, nessa vida, que a gente tem que aprender a avaliar o processo. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, tem tanta gente que tem tanto dinheiro, que tem tantas posses, mas de onde essa pessoa veio? Né? Nossa, Eu digo sempre que de onde nós viemos, nós somos muito próximos. Amém, é isso mesmo. E assim, a questão também da gente ser pessoas de boa índole, de bom caráter. Nós temos, né, todos os nossos irmãos, cunhados, sobrinhos, a gente é uma família abençoada. É isso mesmo. Nossa, mãe, você falou tudo mesmo. É Ó. exatamente isso. Mas se eu contar meu caos, eu não aguento. Que causa! Olha, você tá tentando. Ai, gente, eu fico aqui, ó, eu emociono, na mas eu não dou infância conta dela. de não fazer a piada no meio do caminho. E quando, entre meio dessa tragédia toda aí, que meu avô faleceu, que aí eles vieram pra Fernandópolis, fazenda lá, deu um caminhãozinho pra trazer a mudança deles, né? Os colchão de palha, né? Os trem. E veio meia dúzia de galinha. Aí eu vou contar pra vocês. Veio meia dúzia de galinha no meio do caminhão. Hã? Foi, eu já vi. Foi aí na hora deles virem. Aí na hora que eles estavam vindo pra Fernandópolis, pararam no cemitério pra visitar a catatumba Pra se despedir. pra se despedir do pai dela. Foi, gente, as galinhas escapou tudo do caminhão, tipo, perdeu. Eu não As galinhas escapou. A mãe não lembra, mas meu tio, cadê tio Zeca que conta caos? Ele vai contar esse caos pra vocês. Escapou tudo as galinhas, virou um trupé, as galinhas no meio das catatumbas, tudo. Ah, gente, eu não sei o que virou. Segundo eles, a minha mãe gritando, diz, menino, pega as galinhas, menino, não vai ficar sem mistura. Foi assim. Acho que fazer piada com a sua família. Isso não tem, vocês estão vendo? Não Eu acho que tem é como. isso. No meio da tragédia, a gente No meio da tragédia acontece uma coisa que muda todo o foco do negócio. Ah, gente, eu acho que eu não ia perder essa oportunidade jamais. de coisas alegres, Ah. a gente dá risada. Diga aí.
Eu quero saber, mas agora como mãe, se Certo. tem alguma história engraçada, se tem alguma travessura que nós vivemos juntos. As Você lembra manas? algumas- É. Mãe, eu falando das manas. Ai, meu Deus. Ai, eu não. Porque eu era quietinha. Porque eu era quietinha. São muitas. Gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês deram muito trabalho. Eu não vou enganar vocês, que vocês verem, olha, essas duas meninas bonitas, né, na internet, vocês verem, né, gente, na internet, aquelas poses, aquelas coisas, né? Deram um trabalho demais, essas crianças. A Bárbara, É porque a gente era muito. vamos pensar vocês Gêmeas, pequenininhos. quase. São Um ano e... 1 ano e meio de diferença. Você tinha 9 meses, eu fiquei grávida da Nathalie. Televisão É. era má. Que menina top. Nessa época. Você, deixa eu começar com você, que é mais velha. Meu Deus, eu não, mãe, Você, deixa quieto. você quando pequenininha, você não me deu trabalho. Nenhum. Você foi um bebê assim. Na minha barriga, você deu a primeira mexidinha assim com 6 meses. Nossa, era um bicho preguiça, Então não era você era criança. calmíssima. Nasceu aquele bebê, gente, que eu Gente, acho linda! Põe fotos de Bárbara, linda. recém-nascida aqui, ó. Não, deixa Põe na tela, Moraes. Não é Moraes, não. Como Não, é o nome? Simões! É na tela, Simões! Põe na tela, Simões. Foto. Não, a Bárbara era um desenho mesmo. Até hoje, né, Bárbara, o linda? nariz, Bárbara, o teu nariz, você não tem ideia do que era seu nariz. Parecia um grãozinho de feijão, a coisa mais linda. Você não chorava. Você nunca passou uma noite chorando. Você dormia a noite toda, do dia que O você que aconteceu, então? Onde que foi que se perdeu o caminho? Eu não entendi. Negócio calminha, aquela coisa linda. Eu só punha roupinha bonita em você, cheirosa, não chorava, não me deu trabalho. Aí, o que aconteceu? Fiquei grata dessa, eu falei, uai, é mato. Isso aqui é mato. É Eu isso tenho que é ter tudo filho? desse jeito. É isso que é ter filho? Eu vou ter 10. Coisa mais linda, só punha roupinha. Mas, gente, Igual a boneca. mas vou dizer uma coisa pra vocês, nasceu isso. Eu Nossa, vou mas dizer. eu senti agora Bom, uma ponta de a depressão. gravidez já foi diferente. Por quê? Ela mexia tanto na minha barriga, ela chutava tanto, ela não me deixava dormir, que eu falei, é menino. É verdade, tem esse caos também, ultrassom, né? né, mãe? Filha, aquela época não tinha ultrassom. Não é igual assim, a gente vai lá e vai Não, neném. você ficava sabendo que o neném, né, que é o sexo, hoje é que nascia. Né? Não que vocês sejam tão velhas, mas eu também não era. Hoje é todo mês a gente né? faz ultrassom quando fica grávida. Não tinha nada disso. Não, mas tinha ultrassom, mas não de ver o sexo. Mas tinha, não tem esse negócio pra ver. Ah, né? tinha, Nathalie, mas era um negócio que era muito raro fazer. Não era igual hoje. Ah, já nasci assim, E lá na hora do jeito que nascer, nasceu. Né? Você não sabia se ia ter uma síndrome, se ia ter um. Não, é complicado, isso era diferente. Tanto é que a gente achou que você era um menino, porque a gravidez foi muito diferente. Mas aí, eis que nasce. Eu tô achando que esse podcast é pra eu ser humilhada hoje. Não, filha, mas é bom Tô a sua brincando. personalidade. Não, São diferentes. Nasce Nath. Nath não parou de chorar até ela completar 4 anos de idade. Ai, gente, é personalidade forte. Ela chorava, nada fazia ela parar de chorar. Ela não saía do meu peito, ela não dormia à noite. Era um caso sério. Nossa, você conciliou aí, porque seu bebezinha também, eu ficava... Sabe? porque você ficava muito quieta, né? Mas você, Como que era? mas Porque você era muito boazinha. Mas eu Então, dormia no bercinho, então, eu dormia lá com você, tipo... Nossa, que eu Sim, dormia você- também, era igual a Nathalie. Você Assim, dormia no bercinho, no Moisésinho do lado da minha cama e ela no meio da cama. E tranquila, dormia lá Ela tranquila. dormiu 4 anos comigo. Teu pai, Porque nem sei o que aconteceu com teu pai esses 4 anos, coitado. Nem sei. Depois reclama dos maridos, né? Mas nem sei o que foi feito. E você? E assim, eu, como sempre, trabalhando muito. Vocês Sim. duas, dando trabalho. Tinha babá, porque como é que eu trabalhava e vocês ficavam com babá. E travessuras. Travessuras. que a gente começou a Arteiras. crescer, né? Aí vocês começaram a crescer e fizeram muita arte. Muita arte. A Nathalie, ela quebrou todos os braços. Ela quebrou perna. Não, Ela foi cortou 3 vezes a perna Eu nunca quebrei nada. e gente. uma vez o braço. Ela cortou. A Bárbara não. 3 vezes a perna. 3 E vezes o- a perna. Dedo. Aliás, Não, O hoje. dedo eu já cortei esse. Já cortei, cadê? Esse daqui Esse aqui, ó, hoje, e o né? outro de cá também. Esse você cortou hoje, né?
Esse eu acabei Ela de não cortar. deixou de Quase falar. que nós vem. Quase que nós não grava esse podcast hoje, gente. Porque essa aqui tem que dar ponto. E eu. Não, você vê o evento que virou e o sangue escorrendo. Sangue é mato. E o sangue escorrendo pra casa inteira. Oh, mas cortou mesmo. E até Mas hoje eu espero que grude sozinho, né? Mais um Gente, defeito. eu nunca, não Agora, lembro. a Bárbara nunca machucou, porque ela só gostava de ser copo de leite nas brincadeiras. Ela não brincava de nunca nada, fez gente. educação Ela física, nunca gostei de correr, nunca nunca gostei de fazer brincou nada. de suar, não podia suar, não podia sujar, não podia nada. É A verdade. Bárbara não machucou, agora a Nathalie machucou muitas vezes. Nossa, meu joelho tem muita cicatriz aqui. Lembra na piscina, mãe? Nossa, eu lembro Aqui, que isso ó. me traumatizou. Conta Eu do lembro até ponto. hoje. Eu lembro até hoje. Conta do. Olha o caos, Brasil. Não, cada E a gente era pequena, e eu lembro disso. Eu tava brincando na piscina, naquele negócio subindo e descendo da borda da piscina. Aí eu peguei e rumei o queixo aqui, ó. Nossa, mas eu lembro Aí abriu a brecha. E naquele antigo tênis clube, né, mãe? Que tinha ali. A gente ia Nem existe mais. Nossa, vai estar velho, gente. Olha, aquele Nem trem na existe minha época. Isso é coisa de gente velha que fala isso. Mas aquilo lá me traumatizou, eu lembro até hoje, o sangue, assim, aquele trem aberto. Mas não foi tão simples assim. Leva a menina pra Santa Casa. Chega lá na Santa Casa, quem disse que ela deixava dar esse ponto? Gente, parece que baixou. Aí pegaram um lençol e enrolaram ela, fizeram igual um charuto assim, ó. Os bracinhos dela. Assim, ó. Montaram em cima. Montaram, um segurou a cabeça, prendeu a cabeça E não dela segurava aqui, eu, nas mas macas, e ela gritando. Ela suou que ela molhou roupa, ela molhou e chutou todo mundo pra poder costurar. Gente, a Thalia era tão... Ai, um anjo, né? Calma. Um anjo, né, Brasil? Mãe, e agora a gente quer saber, assim, Ah, os piores momentos que você passou com a gente na infância. Música de tensão, Simões. Mas, assim, desde alguma enfermidade, piores momentos que você Já começa quando eu tava na barriga, né? então, isso é difícil, né? Mas assim, eu passei com vocês duas, eu passei peraltices, sustos. Passei quando eu estava grávida da Nathalie, você tinha um aninho. Um aninho. Isso foi uma coisa muito grave que aconteceu também. Você puxou uma leiteira de leite fervendo em cima de você. Você Nossa, Sofia, mas se estivesse rezando, né? O que você tava Então, o que fazendo? que eu fui... E eu não lembro disso, gente, Ah, me mas você tinha traumatizou. um Eu ano, não menina. lembro, mas tem criança que tem. tem, Nathalie, tem Tem criança trauma, que eu lembra. não tinha medo, não tinha medo. E assim, você era muito boazinha, você não costumava fazer arte. Uhum. Mas aí você estava brincando com as panelas que estavam embaixo da pia. E você viu a outra panela em cima cima da do pia. fogão. Você foi pegar aquela também, entendeu? Engraçado que não estava nem em cima do fogão. Eu Ah, tinha acabado de ferver o leite, eu pus no fundo da pia, assim. Entendeu? Pois eu Aí subi. você subiu na beiradinha da pia, assim, pôs o pezinho e puxou a leiteira em cima de você. Mas você se queimou demais, Bárbara. Demais. Foi. E a hora que eu arranquei assim, a sua mas hoje é blusinha, assim, que eu arranquei a sua blusinha, a pele do braço, das suas costas, Ai, saiu, você viu uma você ficou 15, tivemos a sorte de quando você chegou na Santa Casa, o doutor Oswaldo Murad que te atendeu, foi que você não ficou deformada. É porque vocês vê, ela não tem E não nem queimou o rosto, né? Queimou, aqui no rosto, na verdade, foi mais o calor. Queimou, mas não chegou a ser nem de segundo grau. Queimou o teu rostinho, mas aqui foi de segundo, no pé de terceiro, Ela tava com a botinha, eu lembro você contar isso, e aí o pé ficou. encharcado com leite Esse eu tenho fervendo mais na cicatriz, botinha. que é mais grosso, que Ela é tava onde com o um osso, você tênisinho falou, de né? botinha. É. E o leite entrou lá, Leite você fala, ficou quente, ali, ficou ali. Aí a primeira coisa foi você tirar a roupinha. Não vi botinha. E a Imaginei que a botinha botinha tava encharcada de leite fervendo. Não tem. Aqui eu tenho poucas manchas, mas também nem dá pra Não, nem perceber dá que pra é. ver. Não, O braço não tem também mancha é de mais nada, aqui, tipo, de ó. ficar aquela É coisa. tudo pintadinho, mas não ficou nem Ah, ningido uma nada. benção, Deus. Foi uma benção. Mas você ficou 15 dias, né, internada. Você ficou 15 dias. E aí precisava todos os dias tirar toda aquela pele. Tinha que ir limpando com uma gase, tirar toda aquela pele, para poder você não ficar com cicatriz. E isso, Brasil, ela com a barriga desse tamanho aqui, ó. Você nasce traumatizada, louca? Então, Pegar o susto que ela a passou. sua avó falava isso mesmo. Que Você tinha o olho que regalado. você era muito brava por conta. É, sim, ó. Minha avó falava isso pra ela, essa menina, Neiva, ela é assustada desse jeito? Tem esses olhos regalados Porque a desse Bárbara jeito? queimou e se assustou. Porque ela assustou dentro da tua barriga do dia que a Bárbara queimou. Por favor, algum médico especialista tem alguma... Mande aqui pra nós. E foi assim uma comoção, né? Eu lembro assim da gente pegar orações, eu lembro que eu mexia nas suas coisas, depois quando eu era maiorzinha. Tem esse... Foi uma comoção mesmo. E isso é algo mesmo. Eu sou mãe hoje, eu falo assim, gente, você vê
a situação. Não, Bárbara, Eu, Davi Macho, eu me apavoro bastante. E assim, né, você chorava demais, porque eu penso que a dor é muito grande de uma queimadura. Uma queimadura. Porque assim, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Você chorou, Bárbara, até você tomar o primeiro analgésico. Depois você foi a alegria da Santa Casa. Sério. Você foi a alegria da Santa Casa. Você ficava em pezinha no bercinho, pulando e brincando e rindo com todo mundo e dançando. E você tinha um aninho. Você fez um aninho no dia 5 de maio, você fez um aninho, você se queimou no dia 30, dia do meu aniversário. Gente, eu não sabia disso. Nossa, eu também não sabia. Nossa, gente, revelações aqui hoje, hein? Você queimou no dia 30, você era pequenininha. Pequenininha. E você andou muito cedo também? Vezes você andou. Então você já tinha capado a arteirinha nesse sentido só. Mãe, teve uma história também. Foi nesse dia que depois a casa foi assaltada ou não? Foi. Também teve Foi. isso, né? Teve Que isso. ainda Você, queimei. a gente estava no hospital com você, entraram na nossa casa e assaltaram, levaram tudo que a gente tinha de valor. Nossa, Nossa, que O seu pai, um trem tava momento. surto. o seu pai teve que ir para uma reunião, que ele trabalhava no banco na época, e nem isso deixaram ele faltar. Ele foi obrigado a ir, ele ficou uma semana fora. Você queimada, e lá ele só chorava, porque, né, você sabe, meio chorando. Ele sempre foi muito emotivo, muito grudado em vocês. Lá ele só chorava, mas teve que ir, fazer o quê? A casa assaltada, você internada. Então, assim, foi um sucesso muito grande, foi uma luta grande. Nós passamos com você, nesse sentido. E foi assim, que eu lembro de mais chocante que aconteceu comigo, foi isso. A Nathalie foi complicado também demais. A Nathalie Eu foi acho que complicado. foi Além de todos esses pequenos sustos que a Nathalie sempre deu na gente, que foi quebrar uma coisa, quebrar outra, se cortar, ela teve um problema mais sério quando ela tinha 9 anos, né? A gente é uma coisa tão inesperada que choca a gente, que assim, que nunca eu penso que nunca mais a família é a mesma depois que a gente passa por uma situação dessa, né? Ela tinha 9 anos, estava na terceira série. Ela acordou de manhã e falou assim para mim: mãe, o meu olho tá coçando. Me coçou assim o olhinho dela. Aí eu falei: ah, é um terçol, Nathalie. Isso não é nada, não. Isso é um terçol. Aí, ó, o que aconteceu é o seguinte: esse terçol não sumiu. E dentro de uma semana, não deu nem isso. esse terçol estava do tamanho de um ovo de galinha. No olho dela. E assim, foi desesperador. Por quê? A gente já tinha passado por todos os médicos de Fernandópolis, levamos ela no otorrino porque achamos que era alguma coisa relacionada à sinusite, que ela tinha sinusite desde pequenininha. Canal lacrimal, até falarem às vezes no canal da lágrima do pio. Leva no otorrino, dei um remédio, tomou uma... Aí levamos no oftalmo. O canal da lágrima que entupiu. Não era. E aí até que, de novo, o doutor Murad na nossa vida. Doutor Oswaldo Murad na nossa vida. Que aconteceu dele salvar você, de você ficar uma criança deformada. E aí levamos ela no doutor Murad. Quando nós chegamos lá, o doutor Murad falou assim: olha, eu não vejo que isso seja uma boa coisa, mas vamos fazer uma cirurgia para a gente poder avaliar melhor. E quando foi feita essa cirurgia, Calma. aí quando foi feita a cirurgia, era um câncer, sabe? E assim, não era um qualquer câncer, entendeu? E aí o médico chamou, e era assim, o negócio foi tão grave que quando o exame foi para biópsia, foi para São Paulo para biopsiar, eles nem esperaram o exame voltar. Eles ligaram para o doutor Murad e disseram assim para ele: doutor, chama urgente essa paciente e fala para tomar providência, que ela está com um câncer muito grave. E a gente não sabe a extensão disso, a gente não sabe se já está no osso da face dela toda, entendeu? Então precisa tomar providência urgente. E isso foi numa quarta-feira que esse exame chegou. Correu contra o tempo, que a gente correu quanto tempo?
E assim, Deus nunca falhou na nossa vida. Eu acho que tem um parênteses que eu devo fazer, eu acho muito importante fazer nesse momento, que é o seguinte: nessa época, eu não sei por quê, acontece cada coisa na vida da gente, né? Eu era uma pessoa que eu não acreditava mais em Deus nessa época. Eu não acreditava mais em Deus. Eu estava numa fase assim, tipo, existe ateu? Ah, Deus não existe. Isso é tudo besteira. Deus é só alguma coisa que criaram para que o homem, sabe? Não sei se foi filosofia que eu estudava muito na época, sei lá, mas eu não acreditava em Deus. E depois de tudo isso que aconteceu com a Nathalie, eu entendi que foi Deus na nossa vida, porque as coisas foram caminhando de um jeito que recursos financeiros, gente, não tinha. Na época, quando a gente descobriu que a Nathalie estava com esse problema, a primeira coisa que os amigos falaram é assim: não é igual hoje, gente, que você vem aqui, você tem um hospital de amor em Fernandópolis, você tem Barretos, você tem aqui em Jales um tratamento. Não era assim. A coisa era muito difícil. E a probabilidade era assim, de óbito, né? E a gente tinha também um familiar que tinha, né? A gente tio que tinha tinha, morrido o por tio câncer. paterno, fazia pouco tempo Então, também assim, a que gente tinha uma falecido. dor, tinha todos os medos e todos Né? os traumas E ali, a né? gente imaginava isso dela também. E aí o que aconteceu na época foi uma comoção na cidade. Os amigos fizeram uma vaquinha e foram juntando, sabe? E um daqui, outro dali, para a gente poder iniciar esse tratamento, pelo menos, né? E aí a gente, na época, eu já era funcionária pública, trabalhava na prefeitura municipal, e o prefeito na época era o senhor Armando Farinazzi. Nossa, eu lembro da reunião ele em casa. Tanto Nós ele choramos foi bastante na ao ver nossa vocês. casa. Por isso que a gente, né, às vezes muita gente não entende, né, toda essa trajetória da gente de amizade, mas a gente tem uma história, né, de Muita vida com certas pessoas Nossa, e que é a muito gente triste. deve a vida de um filho, né? É. Então, na época, ele conseguiu uma consulta para a gente no AC Camargo em São Paulo, e ele mandou o motorista dele com o nosso carro levar a gente para São Paulo, que a gente nem sabia. Isso foi na quarta-feira, quando foi na terça próxima, a gente estava dentro do AC Camargo fazendo o tratamento dela. E assim, e Deus se mostrou de uma tal forma na minha vida a partir daquele dia, que eu passei a crer que ele existia. Porque não tinha como as coisas darem tão certo se não tivesse algo maior nos ajudando, né? E assim, era gravíssimo. Chegamos lá, ela tinha feito a cirurgia aqui para retirada do tumor. Chegamos lá com uma semana, o tumor já estava o dobro daquele tamanho, né? Ele já tinha saído por aquela cicatriz e ele estava crescendo, crescendo, crescendo. Porque chega lá, eles fazem todos os exames de novo, né? Aí você tem que esperar. Eles fazem aquele exame do corpo para ver se não tem metástase, né? Mas assim, não tinha. E aí a gente ficou um ano em São Paulo nesse tratamento, né? Eu afastada do trabalho, o pai dela aqui tentando trabalhar para poder recursos, fizemos pelo SUS lá, mas a gente tinha que se manter lá. A gente ia a cada 20 Nossa, dias, foi né? um tempo muito Nós ficávamos em São Paulo. Eu fazia quimioterapia segunda, terça e quarta, o dia todo, das 7 da manhã. Teve vezes da gente sair de lá 10 horas da noite, né? Porque dependendo, né, de como eu passava, se passava muito mal, se, né? Aí tinha que estender o dia, enfim. Então a gente ficava lá segunda, terça e quarta. Na quinta eu descansava e na sexta a gente fazia uma quimiozinha que era mais rapidinha, aí a gente já vinha embora, né? E aí ficávamos aqui 20 dias. Aí era o período que eu ia pra escola, né? Uma graça, meus amiguinhos lá, eles colocavam todos os caderninhos pra eu copiar depois, né? Que eu sempre fui Tem as Caxias. cartinhas. Tem as cartinhas. Os amigos, carequinha. E aí, e aí a gente ficava 20 dias aqui, aí voltava uma semana lá. Então era, né, além de desgastante pela situação da saúde da gente, tinha a questão do financeiro, que era difícil. E a família, né? Eu falo assim, que eu lembro assim. A Bárbara ficava sozinha, né? Era uma coisa muito Então eu fiquei longe da difícil. mãe, fiquei longe da minha irmã e Foi. com medo de perder, né? Então eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da nossa família. Eu acredito, foi também. porque é igual você falou, né? Quando o câncer ele atinge a família inteira, né? Então, eu falo que foi um dos momentos mais difíceis, mas que nós vencemos, né? Nós vencemos. E que foi Deus mesmo, Deus
com a gente aquele tempo. E aí, depois de tudo isso passado, agora em 2017, né? Vem uma outra surpresa, a gente fazendo exame de rotina, porque depois a gente Isso, passou continuou o tratamento lá em São Paulo. É. E é aquilo que vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Mas é aquilo que vai cada 30 dias, depois cada 90, 90 vez por tal. ano. Aí depois a gente começou a ir a cada 2 anos, né, Cada Natália? 2 anos a gente E ia fazer os exames de dessas manutenção. idas, detectou-se um tumor no ouvido dela. No canal. Foi assim, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Estávamos eu e ela em São Paulo nesse dia. Vou falar um trem pra você, hein, Brasil. Ai, que é isso? Olha, e foi assim, muito Foi terrível. chocante. A gente Vocês estava veem lá. o filme, mãe? Nossa, passou um filme na nossa cabeça de novo. Essa daqui já começou, entrou em pânico. Mãe, se eu tiver que passar por tudo aquilo de novo, eu prefiro morrer. Eu não vou passar por aquilo que eu passei de novo. E você vê como é? Na minha cabeça, eu imaginava que lá nela nem tinha percebido muita coisa, mas ela estava entendendo tudo que tinha acontecido lá. Mas ela sempre foi muito forte. Eu lembro que Nossa. quando esse de 2017, né, eu já era adulta, né, no caso. E quando eu fui fazer a ressonância, porque aí chegou no ponto que a gente fazia a ressonância aqui em Fernandópolis e a gente já ia lá com os exames prontos. E aí nessa ressonância, o cara lá do exame, né, ele pegou e falou assim: você sente alguma dor na sua cabeça? No meio do exame, né? Eu falei: não. Ele falou: como que tá a sua audição do lado esquerdo? Aquilo lá, eu falei: deu merda. Só que eu não falei nada pra ninguém. Eu não falei nada pra ninguém, aguardei o resultado do exame, abri o exame e vi que tinha um negocinho. E aí eu falei, porque na época, né, eu já tava casada, e eu falei: mãe, mas eu quero que você vai comigo. Ela falou: mas por quê? E eu não falei nada pra ela, mas eu já sentia que algum trem tinha ali, né? Já sentia não, né, que eu tinha lido o laudo. Aí eu falei: vamos comigo dessa vez? Ela falou: ai, vamos. E aí ela foi. E aí a hora que o médico abriu o exame lá, ele pegou e falou: ó, vocês têm como ficar aqui em São Paulo? Nossa, aquilo, minha mãe. Ele falou: a gente tem uma alteração aqui, vocês são de fora, eu vou encaixar ela no neurologista amanhã de manhã já. Só que aí vocês têm que. Hoje eu não consigo, porque ele só atendia de sexta-feira, se não me engano. Era numa quinta. Aí nós já procuramos um hotel lá novamente perto do hospital, e ali a gente ficou, vocês imaginam, né? Nossa. Passando aquela noite. A noite que nós passamos. E a gente passou uma noite, a gente tem até uma foto, né? Tem, então. Da gente. A gente passou a noite abraçada, tinha 2 caminhas, né? A gente deitou na mesma cama e a gente passou a noite agarradinha, Nathalie, abraçada, chorando a noite toda. Pensando, né, no que poderia ser. É o que eu de reviver aquilo tudo de novo, né? Só que assim, Só gente, que eu queria falar uma coisa que lembrei de pequena, que você falou assim, mas parecia que ela não sentia. E eu lembro pequena, quando você ficava os 20 dias, a gente conversava muito na cama. E eu perguntava, Thalie, a gente como irmã, você não tem medo de morrer, né, quando ela tinha 9 anos? Aí eu lembro que uma vez você falou assim, eu tenho. Às vezes eu choro no banheiro sozinha pra não chorar na frente da mãe, você falou. E porque eu nunca chorei na frente dela. E eu lembro que a gente compartilhava esses momentos ali, né, e assim... Acho que foi isso, você falou, essa dor eu não vou passar mais, né? Acho que naquela hora passou isso, né? Porque só quem tem mesmo e quem tá ali, igual você tava muito perto dela, sabe de toda a dor e como que é, né? É porque a gente a todo momento, tipo assim, né? A gente não quer demonstrar fraqueza, né? Por mais que eu era criança, né? Mas Isso eu achava assim, como que você era aí todo mundo, né, sempre falou: nossa, Nathalie, essa maturidade que ela tem, Mas ela vem um pouco você era disso, né? Da uma gente. fuga, né, Nathalie? Eu acho que talvez. Falar, eu tô sofrendo sim, gente, eu tô chorando sim, mas ela ainda pensava, tinha isso dentro do coração dela. Mas, graças a Deus, teve a cirurgia também, Vencemos. dessa da... Aí fizemos a cirurgia, né? Nesse segundo. A gente é com a mãe contar, né? Nesse segundo problema aí, a gente fez a cirurgia de retirada, né? Foi uma cirurgia de 10 horas, né? Foi muito, muito, muito delicado mesmo. E dessas 10 horas do coração, Ribeirão, né? Não, assim, gente, porque teve que abrir. abriu a cabeça dela daqui a aqui. E a hora que eles falaram assim, tá liberado, pode ir lá ver ela, que eu cheguei na UTI, eu vi ela toda entubada daquele jeito, costurada. Não desejo pra mãe nenhuma isso. E eu lembro que eu tinha falado assim pra ela antes de eu entrar na cirurgia, eu falei: mãe, a hora que você for me visitar lá na UTI, você tira uma foto, grava um vídeo pra eu ver
Aí ela falou que ela não teve coragem. Ela falou, Nathalie, é a coisa mais. Ela falou, tinha muito sangue no teu travesseiro, você tá entubada. Ela falou, acho, eu não tinha nem. Eu só chorei a hora que eu tive. A gente ri, né, gente? Mas é... assim, dos males, o menor não era tirou, não era É. um tumor maligno, né? Oh, Graças a Deus de não novo estava era. com a gente. Ficamos o quê, né, Brasil? Surda. Mas. Teve sequelas, você fala. É, Teve ficamos- algumas sequelas, Tanto mas de, né, poderia tanto ser de um pior. quanto do outro. Mas Tem poderia pessoas ser. que não, que perdem o movimento, né? Né, tem gente que inteiro. perde o movimento total da face, que perde até Aquele mesmo, tipo de né, a cirurgia que ela visão. fez, né? Então, aí, mais assim, eu falo que Mas, é. né, o Isso é juntar maravilhoso. de todas essas batalhas, a vitória nossa foi grandiosa demais. Foi muito, né? Temos sequela, né? Tanto da questão do meu olho, tanto da questão da minha audição, né? O olho foi por causa do primeiro problema, a audição agora do segundo, mas assim, eu tenho o meu coração muito grato a Deus e meu coração muito grato também a Nossa tudo, mãe, porque minha mãe, né, fez meu tudo. pai também, a minha família inteira, na verdade, eu fui abraçada de uma tal maneira assim que nesse momento eu acho que é o que é imprescindível na vida da gente, a gente ter família. pessoas realmente que lutam pela vida da gente, do lado da gente. Minha mãe, ela pegava aquele carro, gente, ia eu e minha mãe sozinha, naquele São Paulo, né, e trânsito, um dia nós pegamos uma chuva, né, mãe? Foi. E eu convulsionei, delirando no carro, e chuva até no meio do carro daquele São Paulo, e minha mãe desesperada, e eu desmaiando. Nossa, foi um. É que eu consegui uma brechinha, eu entrei com ela Numa numa farmácia, o farmacêutico veio correndo, tirou ela do carro, né, Nath? É. E teve os períodos também que era químio e rádio. Esse período foi chocante. Nós ficamos período foi muito 45 dias lá sem vir embora, né? Foi muito chocante. E assim, machucou demais ela, né? Porque foi o período em que, né? Porque ela fazia aquele. Queimou, né? E hoje Não em é que dia nem não hoje, hoje diz que é hoje em mais dia- tecnológico, né? A hoje é. radioterapia, não é Não, mais tão minimamente. invasiva. Mas na minha época Sim, foi em mas não 2000, era assim. gente, né? Que eu fiz tratamento de maio de 2000 até maio de 2001. Então Não fazem tem aí nada. 20 anos já, né? As tecnologias hoje são outras, mas na época era bem. Mas vencemos. Mas nós passamos. Mas vencemos os momentos difíceis. Vencemos. E é por isso que a gente é feliz. Ó, por isso que a e gente aí, bomba aqui a casca é grossa, não E é aí, qualquer coisa, não. Às vezes as pessoas não entendem, né? Falam, nossa, a gente vai ter família feliz. Gente, a gente tem motivo pra ser triste? Não. Não tem. Não Gente, temos, não temos nós somos motivo pra vencedores ser feliz. e temos a plena consciência que Deus está com a gente. Então, é isso que faz a gente ser assim. Contar piada em tudo, viver desse jeito, né?